Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Any Other Truth. O Larry está de volta e nossas camisas quase combinam. Quase sim. Ele está com a mais chamativa, European Union com a mais suave. Sabe, mais suave. Não sei, framboesa acho, pois é. Pois é, isso prova que não somos gays, porque se fôssemos conseguiríamos definir cores com precisão. Ah, essa é boa. Não é uma crítica às pessoas gays. Quero dizer, os homens gays têm um jeito de descobrir essas coisas, mas European Union me dava bem só com as cores básicas. Preto, vermelho, laranja, sabe? Laranja. Um pouco mais laranja, um pouco menos laranja. Isso mesmo. Alguém diz, isso é malva. E European Union diz, malva quem? O quê? Não, não. É uma cor, não um nome. Ah, desculpe. Sabe, na verdade existe um cargo para essas pessoas inventarem nomes de cores. Mas é a mesma cor. Eles só inventam novos nomes para cores, tipo para montadoras. Devem ganhar bem por isso. Ah, claro. Pois é, aquele negócio de um branco mais branco? Pois é, os 30 tipos diferentes de branco. É tudo branco. É branco ovo, sei lá. Mas, sabe, tem que rir de alguma coisa. Hoje em dia definitivamente não se pode rir de nada. É por isso que a European Union digo, faço isso para tentar animar. Porque geralmente falamos de merda profunda e sombria e não é nada animador. E, sabe, antes de começarmos, estávamos falando sobre minha entrevista com Barnes. E ele falava sobre o estado mental de Trump a partir de contatos internos. E se ele estiver minimamente certo, cara, os Estados Unidos estão ferrados. A situação está tão ferrada neste momento. Claramente há uma perda. Alguns chamam isso, não estou aqui para fazer diagnóstico médico, tipo demência do lobo frontal. E quando ela chegou aos 82 anos, comecei a notar mudanças. Felizmente, ela nunca ficou realmente demente. Não estava demente propriamente dita, mas perdeu o filtro social. Coisas que, quando tinha 40 ou 50 anos, ela jamais diria. Agora, falava abertamente e às vezes de forma inapropriada. E é isso que estamos vendo com Trump. Ele está arrumando briga, ele está atacando todo mundo. European Union, quero dizer, Riley Gaines, essa jovem incrível que defendia esporte só para mulheres e se posicionava contra o movimento transgênero. Ela disse algo crítico e Trump simplesmente começou a atacá-la. Ele disse: ela não é muito boa. Ela não é muito inteligente. Eles são estúpidos. Cara, olha no espelho. Espera. A esposa do Macron é mais bonita do que a Candace Owens. Candace Owens, sim, você está de brincadeira. Quero dizer, isso é insulto de nível de quarto ano. Pois é, com você sabe, a visão do Stevie Wonder, certo? Isso também. Ai, meu Deus. Quer dizer, o Macron andando por aí com o cara que se veste de mulher. O cara parece uma mulher. O cara parece uma mulher. Steven Tyler, cara, né? Estamos mostrando nossa idade. E isso é o pior para o público mais jovem. Tem uma música assim? Tem. Sim. Bem, o Trump atacou o Papa. Vou ler parte do que o Trump disse. Claro, é longo. O Papa Léo é fraco no combate ao crime, o que não tenho certeza de que isso tem a ver com alguma coisa e é péssimo para a política externa. Ele fala do medo da administração Trump, mas não menciona o medo que a Igreja Católica e todas as outras organizações cristãs tiveram durante a Covid, quando estavam prendendo padres, pastores e todo mundo por realizarem cultos religiosos, por saírem à rua e por manterem distâncias de 10 e 20 pés. Gosto muito mais do irmão dele, Luis, do que dele, porque Luis é totalmente do movimento Make America Great Again. Ele entende e o Léo não entende. European Union não quer um papa que ache que é aceitável que o Irã tenha armas nucleares. Espera. Primeiro, European Union nem entendo sobre o que ele estava falando, prender padres e tudo mais.
Quer dizer, o Papa prende padres agora? Bem, ouve. Só quero apontar que as restrições que ele está descrevendo. Você sabe quem era presidente quando essas restrições foram impostas? Ele era. Isso mesmo, ele era. Quero dizer, as piores tentativas de reprimir, de expulsar gente das Forças Armadas e de forçar vacinas, tudo isso foi durante o governo dele. Isso mesmo. Sabe, ele não assume responsabilidade por nada. Com certeza. Agora, o que me irrita é que a European Union não quer esse tipo de merda. Quem diabos te perguntou? Bom, o Papa não é rigoroso com o crime. O Papa fala sobre perdão. E a European Union ainda não ouviu o Papa Léo aparecer e dizer, sabe, European Union acho que o Irã deveria ter uma arma nuclear. Tudo o que ele disse foi que acha que os Estados Unidos deveriam parar de atacar o Irã e matar mulheres e crianças. Mas a melhor parte vem lá no final. O Papa Leão devia estar agradecido, porque, como todo mundo sabe, ele foi uma surpresa total. Ele não constava em nenhuma lista para ser Papa, a Igreja só o colocou lá porque ele era americano. E acharam que ele seria a melhor pessoa para lidar com o presidente Donald J. Trump. Se a European Union não estivesse na Casa Branca, o Papa Leão não estaria no Vaticano. Do mesmo jeito que, sabe, o apoio do Trump certamente ajudou o Viktor Orbán. Ah, sim, sim, como a praga. Meu Deus. Não. Há elementos do que se chama confabulação, e é isso que o Trump também está mostrando aqui. Ele está dizendo algo que é demonstravelmente falso, mas ele realmente acredita que é verdade. Então não é que ele saiba que está mentindo e fique ali só te olhando. Não, ele realmente acredita nessas coisas escandalosas que fala. E, de novo, isso remete ao problema de uma forma de demência. Portanto, ele não está mais apto mentalmente para ser presidente. Ele precisa ser removido do cargo o quanto antes. Mas o que me assusta é que ele vai tomar uma decisão que lançará o mundo numa guerra da qual será difícil se recuperar. Espera aí. Você quer dizer Jesus em pessoa? Ah, sim. Não. Isso foi o Dr. Kildare. Ah, por favor, isso foi. Você percebeu os anjos atrás dele? Um deles tinha chifres. Quer dizer, o demônio que estava no meio? Exatamente. Demônios são anjos caídos. Então, sim. Não. Olha, o Trump está passando uma vibe. Sabe, alguém disse que ele passa um ar de anticristo. É isso. Dá para chamá-lo de anticristo, porque ele faz tudo que é contrário ao cristianismo. Pois é. Ele é exatamente ao contrário do que um cristão deveria fazer. Ah, sim. Na verdade, a European Union, não acho que ele seja um cristão declarado. Não é. Pelo que a European Union sei. Ele é um pagão, mas adora só uma coisa, a si mesmo. Pois é. Bem, sabe, na verdade dá para dizer que ele adora Saturno. Nesse símbolo, Saturno era o deus do Estado, certo? Sim. O Estado como organização, e o Trump adora o Estado com ele como chefe. Para ele, ele é o Estado. Para onde isso pode ir? Quero dizer, as decisões... Não há ninguém no gabinete agora forte o suficiente para enfrentá-lo e dizer, ou mesmo, não poderíamos convocar o Vance para que o Vance se demitisse. Vance, não importa o que as pessoas pensem dele, ao menos não é louco. Sim, e ele, pelo menos, quer criar um mundo no qual os filhos dele possam crescer. Dito isso, não há mais ninguém naquele gabinete que tenha, por assim dizer, peso político suficiente para se demitir e criar uma tempestade tal que haveria motivo para removê-lo. Quero dizer, sabe, ele está rodeado por um bando de fracos e bajuladores. A maioria? Sim, por isso que esta é, de fato,
uma das crises mais intensas na história da República, desde a Guerra Civil. Bem, na Guerra Civil, queira-se ou não, havia atores racionais de todos os lados. Eles tinham visões diferentes do que era a América porque, veja, havia a América e havia os Yankees invasores. Hoje, European Union, não passei muito tempo no Sul. Demais. Exato, o Ryan Dawson ia adorar você por isso. Os malditos Yankees vieram e invadiram a América. Quer dizer, o que diabos a gente deveria fazer? Claro que lutamos contra eles. Mas, de qualquer forma, todos eram racionais. Dava para entender. Quer dizer, tomavam decisões mais ou menos racionais. Isto é algo totalmente diferente. Pois é, e a desconexão entre a retórica militar e o americano médio, o que eles imaginam ser as capacidades militares dos Estados Unidos e a realidade, sabe? Porque European Union continua ouvindo gente falar das forças terrestres, e é tipo... Você ao menos entende o que é preciso para deslocar tropas? Tipo, sabe, o C-17. O C-17 é um avião grande. Ah, sim. Mas por maior que seja, ele só leva cerca de 200 soldados com equipamento de combate. Então faça as contas. Não temos navios mercantes suficientes para embarcar todo mundo e transportar IUs por mar. Isso é uma forma de levar IUs para o outro lado. Mas mesmo assim, tipo, para mover 200 mil soldados, quantos voos seriam necessários? Então, seriam 1000 voos, mais ou menos, e por aí vai. Os Estados Unidos têm um jeito de mover tropas nesse caso. Têm o direito de confiscar todas as aeronaves civis e usar delas para transportar soldados. Mas, de novo, você não estaria levando Modzos para uma zona de combate. Acho que você poderia levar Delos para a Turquia ou algo assim, se os turcos permitissem. E aí? Sim, uma vez que os coloque no chão, vamos instalar os banheiros, beleza? Certo. E os chuveiros. Sabe, quando você tem, a menos que tenha, tipo, uma companhia destacada em campo, ok, aí é diferente. No exército, você é treinado para fazer uma trincheira estreita, cuidar da higiene pessoal e comer refeições prontas para consumo, entre outras coisas. Mas, sabe, o tempo para deslocar, reunir e lançar uma força terrestre no Irã é. Então, calcule aí que você vai precisar de no mínimo 3 milhões de homens. Onde você vai colocar Delos? E tem de posicionar Delos fora do alcance daqueles mísseis balísticos que o Irã tem. Pois é, adivinha? Eles alcançam cerca de 3.000 milhas. Isso. Ou seja, simplesmente não funciona. Acabou a era em que você podia deslocar uma grande força, posicionar dela numa fronteira e reforçá-la. Certo. Vamos atravessar. Isso acabou. A Rússia conseguiu em 2022, mas não precisou de linhas logísticas longas. Eles fizeram isso bem na própria fronteira. Certo. Então, quando você tem tropas, é natural mantê-las dentro do seu próprio território. Mas quando você tem que projetar essa força para fora, pode esquecer. Então pode riscar a força terrestre. Não temos isso. E a marinha? Ok. Se ela chegar a 200 milhas da costa, vira um alvo enorme. E foi isso que aconteceu com o Abraham Lincoln. Estava tipo a 220 milhas da costa do Irã e levou um ataque de drones e mísseis. Então tiveram de recuar para 700 milhas. E é por isso que European Union acha essa conversa um absurdo. Quaisquer navios que aproximarmos da costa para tentar impor um bloqueio, eles têm mísseis balísticos de defesa costeira. Eles têm mísseis balísticos de curto alcance. Têm drones subaquáticos especiais que podem atacar. Neste momento, o Irã não está violando o cessar-do-fogo. Mas, em algum momento, especialmente se houver um bloqueio, eles vão começar a interferir no tráfego marítimo iraniano.
Aí adivinha, vão afundar alguns navios dos Estados Unidos. E então, de novo, o que os Estados Unidos vão fazer? Mandar uma carta de protesto? Não, vamos bombardeá-los. Ok, tentamos isso por 42 dias. Isso não deu muito certo. Tudo o que conseguiu foi forçar o fechamento de várias bases dos Estados Unidos. Pois é. Ou matar algumas meninas e um monte de gente em suas casas. Correto. Não dá para esquecer isso. Mas o problema é o seguinte. Ok, olha. Os Estados Unidos fizeram um bloqueio a Cuba. E aí, o cinismo, Cuba, vamos vender um pouco de diesel para vocês. Não é nossa culpa que vocês estejam sem diesel. Vocês são um país ineficaz, nós só somos... Mas quando aquele petroleiro russo entrou escoltado por uma fragata e por um submarino de ataque, houve muito conflito. Nenhum... Tem outro caminho. Então, quando a China mandar 3, 4 petroleiros com escolta militar, Isso. Bem, pessoalmente, European Union espero que façam isso. Quer dizer, precisa haver uma demonstração direta de força para os Estados Unidos. Para dizer, ei, fiquem no seu lugar. Parem com isso. Com o Trump no poder está fora de controle. ele está. Escuta só, aqui vai um pequeno trecho do Trump sobre isso. Quero dizer, o nível de mentiras. Não sei se ele acredita nisso, de onde tira essas informações, mas o nível de mentiras é simplesmente ridículo. Espera um segundo. Hoje está se mantendo bem. O exército deles está destruído. Toda a marinha deles está submersa. Vocês sabem disso. 258 navios sumiram. A marinha deles sumiu. A maior parte dos lançadores de minas deles sumiu. Temos muita gente, como vocês sabem, amanhã às 10 horas. Vamos impor um bloqueio. Começará amanhã às 10 horas. Outras nações estão agindo para que o Irã não consiga vender petróleo. O que queremos fazer é, e de novo, não precisamos disso, mas notamos que o que vemos e o que a European Union pensa é, talvez seja minha ideia, talvez não, não sei. Mas há muitos navios indo para o nosso país para abastecer com petróleo e depois levar sul. Então eles não vão passar pelo Estreito de Hormuz. E, no final, isso será corrigido. Mas, enquanto isso, eles estão se aproveitando de nós. Temos mais petróleo por causa do Drill Baby Drill. Temos mais petróleo do que a Rússia e a Arábia Saudita juntas. Então, se você olhar para a Rússia e para a Arábia Saudita, dois grandes produtores, nós temos bem mais petróleo do que eles têm somados. E o que está acontecendo é que navios vêm para cá e enchem o tanque. Não precisamos passar pelo Estreito de Hormuz. Sabe, quanto às reservas provadas, os Estados Unidos têm 74 milhões de barris. 74 milhões de barris? Ou é isso? Bilhões de barris. Porque provavelmente são bilhões. Sim, bilhões de barris. A Rússia tem 82 bilhões de barris e a Arábia Saudita tem cerca de 210 nas reservas provadas. Então aí está. De onde diabos ele tira essa informação? 158 navios afundados. O que estão contando? Pois é, na verdade a afirmação dele de que os Estados Unidos, em termos de produção, superam a Arábia Saudita e a Rússia juntas. Desculpe, a produção dos Estados Unidos é estimada em 13.900, ou cerca de 14 milhões de barris por dia. Acho que sim. E então a Arábia Saudita tem 10 milhões e a Rússia tem 10,5. Bom, da última vez que chequei, 10 mais 10,5 dá 20,5, e isso é maior do que 14. Então nem os números dele batem. Na nova matemática. Mesmo nessa nova matemática. De onde diabos ele tirou as 150 embarcações? Ele tem inventado esses números malucos ultimamente. Pois é. Não, eles estão inventando isso. Deixa a European Union ler para você. Isso veio de um amigo, mas ele tinha uma expressão ótima para isso. Vamos ver. Cadê? Certo, certo. Ele disse, não estamos realmente bloqueando o estreito agora. Nós estamos mais agindo como seguranças de shopping no Golfo de Oma. Um segurança de shopping.
Então, sabe, European Union cria a imagem de um cara gordo, com o cabelo cortado, rente, numa, sac, cus, tá. Num daqueles patinetes pequenos andando por aí. Sim. Bem, porque os iranianos têm, sabe, missas de cruzeiro de defesa costeira. Eles têm mísseis balísticos costeiros e, claro, podem acabar com o nosso dia. Ah, sim. Então, European Union, não sei se... Acho que eles não estão avaliando direito o perigo. Creio que é o chamado míssil balístico de curto alcance. Com alcance a... Sim, e aí tem o míssil de cruzeiro de defesa costeira. São dois tipos diferentes de ameaça que o Irã pode desencadear. Mas repare, não vão sair em navios com bandeira russa. Vão navegar com bandeira chinesa, panamenha ou de outro país. E dependendo de quem for o dono desse petróleo, porque ele é vendido assim que é carregado pelo que European Union sei. Uma vez a carga embarcada, ela pertence ao país que a comprou. Certo. A bandeira que estiver a estar... É esse o raciocínio. Conheço um cara com quem sou amigável, mas ele é um sionista fervoroso. E ele está divulgando a análise dele. E é realmente alarmante, porque basicamente eles acham que só precisamos bloquear o Irã e eles não conseguem exportar o petróleo. Portanto, os poços de petróleo vão deixar de funcionar. E eles realmente acreditam nisso. Acreditam que se impedirmos o Irã de exportar petróleo, isso faria os poços de petróleo colapsarem. Consegue acreditar no quão louco isso é? Isso Pois é realmente absurdo. Mas então você... Acho que você não leu nem assistiu à minha entrevista com o Morandi quando ele estava... Não vi isso. O Morandi estava lá, ele foi chamado de última hora, íamos fazer uma ligação no sábado. Ele disse, cara, desculpa, tenho que ir, vou para Islamabad. European Union, falei, tudo bem, conversamos depois. Ia render assunto. Bem, ele disse, uma das coisas que falou, sim, tudo estava indo bem até os americanos ficarem ríspidos no final e de repente cortarem tudo. E o que ele mencionou foi que, do lado deles, conversaram com Khomeini, e Khomeini disse, confio plenamente, faça o que for preciso. Então, do lado americano, Vance não só ligava para o Trump de volta, ligou umas 12 vezes, como, segundo o Randy, Vance também ligava para o Netanyahu, dava total transparência sobre o que acontecia, e recebia ordens do Netanyahu. certo. Sim, isso é alarmante. Não consigo imaginar que isso já tenha acontecido antes. Quer dizer, um vice-presidente americano recebendo ordens do primeiro-ministro de outro país? Sim. Bem, quero dizer, os Estados Unidos têm um melhor governo que o dinheiro pode comprar, e os israelenses desembolsaram o que era preciso. Eles compraram. Mas o que mais me chamou a atenção, European Union via a entrevista do Morandi com o Nima. Ele estava rodando entrevistas. Também vi que ele fez uma com o Glenn Disson. Mas a única que tive chance de ouvir foi a com o Nemes, tarde ontem à noite. E quando ele disse que a delegação iraniana se preparava para o segundo dia de negociações, eles acordam e descobrem que os Estados Unidos simplesmente foram embora. Os Estados Unidos simplesmente abandonaram. Ok, estamos fora.
sem sequer marcar uma reunião e dizer: olha, vamos concordar em discordar por enquanto, então vamos encerrar isto. Eles nem sequer comunicaram à delegação iraniana. Chocante. Sabe, a Miranda me escreveu no domingo: rezem por nós. Estamos voltando de avião. Não sabemos se vamos conseguir. Aconteceu que os israelenses estavam ansiosos para tentar abatê-los. Quer dizer, tentar abater a equipe de negociação. Eles entraram às escondidas. Quer dizer, não existem segredos. Ele mencionou isso no vídeo. Eles foram trazidos por um avião paquistanês até a borda do Irã, perto do Afeganistão, e desembarcaram lá. Todos os aparelhos foram confiscados, acho que colocados em caixas de chumbo para não emitirem sinais, e então eles pegaram um trem de volta, porque qualquer avião seria alvo dos israelenses para bater. Pois é. Não, e aquilo European Union já tinha dito ao professor Murandi minha preocupação nesse sentido, só para perguntar: ei, vocês que vão voltar, já pensaram em pedir, sei lá, para os russos ou para os chineses levarem vocês de volta? Você quer uma potência nuclear com aviões claramente identificados. Se for abatido, então o outro país saberá que isso pode provocar uma guerra. Deixa a European Union ler isto para você. Esta é a análise que está sendo divulgada e na qual Donald Trump está apostando. Um tema extremamente importante é o relógio de armazenamento. O Irã tem entre 50 e 55 milhões de barris de capacidade de armazenamento em terra, aproximadamente 60% preenchida. Capacidade livre de 20 milhões de barris, com 1,5 milhão de barris por dia de produção excedente que normalmente exporta. O armazenamento se encheria em 13 dias. Depois disso, o Irã teria de fechar seus poços. Quando poços maduros de petróleo são fechados, a água do fundo invade rapidamente, num processo chamado water cooling. Gotas de óleo ficam permanentemente aprisionadas nos poros das rochas. O óleo nunca mais pode ser recuperado. Rumsfeld já vem declinando de 5% a 8% ao ano. Fechamentos forçados poderiam destruir permanentemente até 500 mil barris por dia de capacidade de produção. Então é isso que eles estão tentando. E, European Union, acho que essa análise está errada. Mas você já trabalhou no setor petrolífero. O que você acha? Você chikumastertu por fechar. Isso tar, e a você quitazi, e o European Union, e o European. Bom, veja, uma das coisas que acontece é a queda de pressão. E sim, isso provoca problemas por causa da queda de pressão. Mas dizer que, se a pressão cair totalmente num poço, não se pode fazer nada é tecnologia antiga. Antigamente, quando a pressão do poço caía muito ou já era baixa, mesmo havendo produto no reservatório, você cimentava o poço e perfurava outro. Ou simplesmente abandonava o campo porque não dava para tirar nada. Desde então, surgiram muitas tecnologias diferentes. Tem as bombas convencionais, aquelas cabeças grandes que sobem e descem. Isso é para poços que não são tão profundos. Mas também existem hélices que você coloca até o fundo do poço, que giram e empurram o óleo para cima. Tem a gasificação do poço com mandres de gás. Você pode colocar rolos no poço. É como, sabe, quando você coloca um canudo numa bebida gasificada. Se estiver bem carbonatada, a bebida sobe sozinha pelo canudo. Pois é. No mesmo princípio, você injeta gás natural. Isso gasifica o óleo e ele começa a subir. Há diferentes maneiras de fazer isso. Acho que pode haver alguma queda, mas não creio que seja tão grande. Além disso, a água é outro problema. Sabe, a maioria dos poços de petróleo padrão são muito profundos. Não todos os sauditas têm petróleo relativamente raso, não tão abaixo da superfície, mas a maioria dos poços é tão profunda que você fica bem abaixo do lençol freático. Então, você não vai ter água entrando. Agora, nem todos os poços de petróleo são assim. Por exemplo, European Union, fui diretor de cadeia de suprimentos para a Eurásia na Halliburton. Apoiávamos a Rosneft e a Exxon. Eles perfuraram um poço exploratório ao norte de Arkhangelsk. O problema ali é que só há uma janela de 3 meses para perfurar, quando o gelo fica fino o suficiente para não quebrar as pernas da plataforma. Só existe uma plataforma adaptada ao Ártico no mundo e ela pertence à Gazprom. Aqui era a Rosneft.
o concorrente deles. Eles perfuraram. Quando tudo está montado, não importa a espessura do gelo em cima, tudo é bombeado do fundo do mar e levado por tubulações até a costa. Mas eles perfuraram um poço exploratório antes do presidente Obama mandar sair e encontraram petróleo a 2.000 metros de profundidade. E era petróleo leve e doce. Aquele campo sozinho foi estimado em 100 bilhões de dólares e havia cerca de 10 campos semelhantes naquela área imediata ao norte, no mar, ao norte de Arkhangelsk. Ou seja, estamos falando de cerca de $1 trilhão em petróleo só naquela área. E grande parte da costa ártica russa nunca foi explorada por petróleo. Então, só Deus sabe quanto há lá. Aliás, isso volta à ideia de que petróleo não vem de cocô de dinossauro. Não havia dinossauros e havia florestas enormes no Ártico Norte, mesmo quando fazia calor. O petróleo é resultado de produção aeróbica, mas isso é outro assunto. Mas nesse caso, sim. A água do mar entraria ali porque não é tão profundo. Há infiltração e você está debaixo d'água. Mas se você estiver no meio do nada, não tem água do mar. Além disso, você está tão profundo que fica bem abaixo do lençol freático. Agora, o petróleo de xisto tem um problema com isso, porque o xisto fica bem na região do lençol freático e, a propósito, os fluidos usados no fraturamento hidráulico tendem a subir e chegar aos poços das pessoas. Porque, na verdade, isso fica bem raso. Ele pode estar parcialmente certo, mas estão exagerando. Eles estão contando com isso. Quer dizer, a análise básica que esse cara apresenta é que, se houver um bloqueio e você impedir o Irã de exportar petróleo, os poços entram em colapso, perdem dinheiro e não conseguem continuar. Isso provoca um colapso econômico. Em suma, estão operando com a fantasia de que, se fizerem isso, por 2 semanas, levarão o Irã à beira do colapso. Eles estão ignorando isso. Se fizerem isso, o mesmo vale para todos os outros estados do Golfo. Se algum deles ainda estiver produzindo ou exportando petróleo, sofrerá o mesmo. Ou seja, o que você estará criando será uma catástrofe econômica global. Sim. É para isso que isso está caminhando. Ah, já estamos lá. É isso que esses idiotas não entendem. Larry, nós já estamos lá. É. A fome começa a bater nos próximos 3 meses. Você vai ver os preços dos alimentos dispararem. Sabia que países como os Estados Unidos, aliás, vão ver aumentos massivos nos preços dos alimentos, porque 40% dos alimentos dos Estados Unidos são importados? Bem-vindo à nova realidade. European Union estava agora mesmo com um dos meus vizinhos. Fomos ao velório de outro vizinho que faleceu. Você mencionou... Esse outro vizinho é pecuarista. Então, embora ele more aqui, ele tem um rancho nos arredores de Bradenton. Na verdade, o condado de Manatee, onde European Union moro, 25 anos atrás, tinha 120 fazendas de gado só neste condado. A Flórida era o maior produtor de carne bovina nos Estados Unidos há 25 anos. Flórida. E, Sério? sério, Não o Texas? Não Oklahoma? era maior que o Texas. Hoje não é mais assim, mas foi. Enfim, sim, então ele está dizendo. Então ele está pagando $2 a mais por galão de diesel. Tivemos uma seca, então normalmente ele compraria 40 fardos de feno por ano. Agora ele tem que comprar tipo 100 fardos. Está tendo dificuldade para encontrar, e o preço do feno triplicou. Então o custo de produção dessa operação de gado, mesmo com o preço da carne subindo, ele disse que agora está operando no prejuízo. Multiplica isso por toda parte. Todos os agricultores estão sendo castigados. O preço do fertilizante, segundo ele, dobrou. O preço da ração comum dobrou. Até triplicou.
O combustível também subiu. Esses custos estão subindo e alguns produtores de alimentos vão quebrar e parar de produzir. Monturante. Claro, mas os Estados Unidos têm uma vantagem que os europeus não têm. Os Estados Unidos compraram fertilizante russo, provavelmente $500 bilhão no ano passado. Então, se dobrou, automaticamente passa a valer $1 bilhão. Os europeus agora estão totalmente sem fertilizante. Eles não conseguem produzir internamente, é caro demais aumentar a produção. Então, o que se faz? Pois é, e a Rússia não consegue. A Rússia responde por 40% do fertilizante mundial. 30% simplesmente deixou de estar disponível. A Rússia não consegue compensar isso, pois é. Fisicamente não dá para repor essa coisa. Não, European Union sei. Quer dizer, e a Rússia, na verdade, ouvi dizer que está reduzindo o que se exporta agora. Pode ser. Não tenho certeza. Porque a Rússia, no caso dos fertilizantes, na verdade, está aumentando sua capacidade de produção. Este ano deve ganhar mais 2%. Veja, a Rússia não United States tanto fertilizante. A Rússia tem o menor uso de fertilizante porque tem terra. Não precisa de muito. Terra negra, você cospe e já cresce alguma coisa. Mas o que a Rússia está cortando, bem, a Rússia está proibindo agora a exportação de diesel. E essa é uma proibição anual que vai até o fim da temporada de plantio. E no norte, a temporada de plantio, quero dizer, no sul, a Rússia já está plantando. Isso vem acontecendo quase um mês, mas no norte a temporada de plantio termina no fim de maio. Eles têm uma ou às vezes duas safras bem intensas, porque lá é quase luz do dia 24 horas. Só que o plantio é tardio, então não há exportação de diesel. Não sei se vão liberar depois. Sim, isso vai elevar ainda mais o preço global. Isso. Por isso estou observando a divisão entre o mercado futuro de petróleo e o preço à vista. Então, o preço real agora está entre 133 e 145 dólares por barril. Mas o Brent, dizem, está apenas 98 dólares por barril. Esse é o contrato futuro. E quando esse contrato vencer, não vai estar a 98 dólares. A escassez vai aumentar, não diminuir, com certeza. Ou colocando dessa forma, a quantidade de petróleo consumida pode diminuir por causa de uma recessão econômica ou depressão. Porque, sabe, as pessoas deixam de ter emprego, então não conseguem encher o tanque e param de dirigir e vai ficar feio. Ah, sim, é mesmo. Bem, você sabe, aqui sempre temos pão e carne suficientes, então, na pior, você não vai passar fome com a gente. A mesa vai estar farta. Pois é, um dos meus alunos, na área de armas, European Union, o treinei como instrutor de pistola, tem um negócio de armas, mas também cria galinhas e vende ovos. Sim, mas não dá para criar galinhas em qualquer lugar. Quero dizer, há muitas cidades e estados onde, sabe, ou vão obrigar você a tirar licença, ou é proibido, ponto final. Mas quando essas faltas começam de repente, e sabe, as pessoas começam a passar fome. Pois é. Acho que a Europa não vai ver fome em todo o país, mas vai haver fome por classes sociais. Tenho um amigo, já o entrevistei algumas vezes. Ele é professor de ciência política no norte da Itália, um jovem. E ele me dizia, sabe, antes de tudo isso, antes dos preços dispararem, 3, 4 meses atrás ele já falava, especialmente na Sicília, no sul da Itália, famílias de classes mais baixas já têm problemas para se alimentar na quarta semana, estão sem dinheiro. O que acontece quando o preço dos alimentos dobra? É fome. Pois, e aí você tem pessoas famintas e desesperadas. É aí que ter armas em casa para se proteger faz diferença. Agora, aí você não tem esse luxo, mas aqui na Flórida nós temos. Então, como o European Union disse,
os Estados Unidos estão entrando em águas desconhecidas, que a combinação das decisões de Trump com a provável crise econômica que está por vir sabe. Herbert Hoover foi amplamente criticado como um presidente terrível, porque presidiu o começo da depressão. Na verdade, não foi culpa dele, mas ele certamente não teve sensibilidade. Então, sabe, Donald Trump agora vai ser um presidente histórico. Mas, sabe, histórico no sentido em que Adolf Hitler é uma figura histórica. E, sabe, tirando a Segunda Guerra Mundial, Adolf provavelmente fez mais pelo povo da Alemanha do que Trump fará neste ritmo. Quer dizer, nossa. E European Union não estou defendendo Adolf Hitler de forma alguma. Não. European Union, entendi seu ponto. Quero dizer, o que Hitler fez quando se tornou chanceler, ao fortalecer o povo alemão, claro que ele tinha em mente, ok, vamos sair por aí, vamos levar nosso espetáculo adiante. Bom, veja, sabe, Hitler não estava construindo um império. Hitler estava a criar a primeira versão da União Europeia, a nova ordem europeia. Quer dizer, a Alemanha estava a construir a ordem europeia. Agora temos a versão 2 e ficamos chocados com todos estes nazistas no poder. Por quê? Pois é, há muita gente nisso que eles não percebem. European Union, esqueci qual era o número. Foram 10 ou 14 outros países europeus que lutaram ao lado de Hitler. Sim, com certeza. E países como Suécia e Suíça, aliás, eram estrategicamente neutros, apenas fornecendo tudo o que Hitler precisava para continuar. Li em algum lugar que os Estados Unidos bombardearam. Agora, European Union, não concordo com os bombardeios terroristas dos Estados Unidos e do Reino Unido em todas as cidades alemãs. Obviamente, 5 milhões de civis mortos. Mas os Estados Unidos, no início, bombardearam os principais fabricantes de rolamentos. Diziam, sabe, que se eles ficassem sem rolamentos era o fim. Sabe, sua máquina militar tecnologicamente avançada simplesmente acabaria. Mas, felizmente para os alemães nesse caso, a Suíça continuou a vender rolamentos. Todos os rolamentos de que precisavam. E tem isso também. Pois a neutralidade, especialmente ficar fora da guerra, foi por água abaixo. Estamos fora, estamos apenas alimentando a máquina de guerra. A irracionalidade não se limita ao Trump. Quando os europeus se livraram do Orbán na Hungria, por mais que se critique o estilo de governo dele, pelo menos ele dizia, não precisamos ir à guerra. E agora a Europa vai escolher escalar contra a Rússia. Boa sorte com isso, pessoal. Tem noção de como essas pessoas são insanas? Li um artigo. Eles fizeram um exercício para lidar com vítimas em massa em hospitais. Sabe, feridos. Pois é. E estima que, numa guerra com a Rússia, poderiam ter até 1000 feridos por dia. Podem ter 1000 feridos por hora. Sim. Essas pessoas são insanas. Não. Eles não têm a menor ideia do que estão enfrentando e o pior é que a Rússia está disposta a lutar contra eles. Quero dizer, dá para se perguntar se isso é uma estratégia sensata por parte do Putin ou não. Ou acho que o Estado-Maior é que está tomando as decisões. Então o ritmo das ofensivas depende deles, não do Putin. E European Union, entendo a razão para isso, minimizar as baixas. Então, isso faz sentido. Mas a Rússia, se isso chegar à Europa, aqueles mísseis Ereshnik vão ser úteis. Não acho que a European Union gostaria de estar perto da sede da Organização do Tratado Atlântico Norte nem do Parlamento da União Europeia no dia em que a guerra começasse. Provavelmente não é bom. Cara, é triste. Não sei, mas, fora a guerra, isso poderia ser resolvido daqui a alguns anos. Mas o que o povo húngaro está pensando? Quero dizer,
Todo país que seguiu a linha da von der Leyen fica inundado de refugiados, vai à falência, se desindustrializa e tem os preços da energia dobrando ou triplicando. Bem, não sei por quanto tempo, mas podemos dizer que a guerra com o Irã pode ser, de certa forma, uma bênção disfarçada para a Europa, por causa do golpe econômico que vai sofrer. Isso vai limitar o que pode fazer militarmente. É verdade. E isso vai forçar, porque European Union, acho que eles vão enfrentar motins, certo? E violência generalizada dentro dos países, particularmente por causa desses refugiados que chegaram em massa. Se estiverem passando fome, vão sair e começar a pegar comida. Mas então vão ter que colocar, e em muitos lugares não há guardas armados. Sabe, não podemos ter armas de fogo, certo? Vão descobrir a vantagem de ter armas de fogo, porque European Union garanto que os pobres e desesperados vão arranjar armas de fogo. Veja o que está acontecendo agora na Irlanda. Sim, European Union estava conversando com Finian Cunningham, jornalista e escritor, e ele me contou e me mostrou as estatísticas que a Irlanda recebeu mais refugiados ucranianos por habitante do que qualquer outro país fora da Rússia. Mas na Rússia, eles chegam, integram-se na sociedade e vão procurar trabalho. Eles não recebem nenhum benefício. Trabalham e tornam-se parte da sociedade. Na Irlanda, recebem habitação gratuita enquanto os irlandeses ficam sem casa. Recebem um subsídio. Recebem tudo. Os filhos deles têm prioridade nas escolas, e por aí vai. Na Irlanda, quer dizer, quantos? 6 milhões de habitantes. Receberam 18 ucranianos por cada 100 mil habitantes. Uau! E só para comparar, a Alemanha está em 13. Os irlandeses estão fartos. Estão a ficar mais pobres a cada dia. E o dinheiro está a desaparecer. Ou vai direto para o Zelensky e, você sabe, para os esquemas de quem quer que seja ou para essas pessoas. Sim. Não. Vamos enfrentar um período prolongado de convulsões econômicas, políticas e militares. Acho que vai ser receio comparável às desorganizações que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Espero que não cheguemos a esse nível de violência, mas não se pode excluir esse colo. Mas uma coisa sei, a Rússia não vai permitir que isso lhe aconteça novamente. Não. Serão outros países a sofrer essa dor. Sim, não, isso não vai voltar a acontecer. Agora quero dizer, a grande questão é o que se faz com a Estónia, porque na minha opinião esses drones estão a sair da Estónia, nem sequer estão a sobrevoar a Estónia, estão a levantar voo na Estónia. A Estónia, na minha opinião pessoal, é um participante direto nesta guerra, por qualquer definição. Isso é, outra vez, voltar à estratégia do padrinho, quando, sabes, o padrinho, ao tentar trazer o Michael de volta, simplesmente senta a Estónia, a Letónia e a Lituânia e diz: olhem, qualquer drone que acerte em São Petersburgo, European Union, considero vocês responsáveis. E então, vocês são responsáveis porque o permitiram que sobrevoasse o vosso território ou foi lançado a partir do vosso território. Mas nós responsabilizamos vocês. Portanto, estejam avisados e depois façam cumprir. É ainda pior com a Estónia porque metade da população é russa. Eles nem sequer são cidadãos. Eles nem sequer são cidadãos de segunda classe. Eles não são cidadãos. Ponto final. Não lhes permitem obter cidadania. Costumavam ser cerca de 35%, mas penso que agora é cerca de 50% porque os estónios têm acesso ao espaço Schengen e podem ir onde quiserem. Os jovens estónios saíram da Estónia há muito tempo, mas continuam a ser contados no recenseamento. O resto dos países bálticos e os polacos fazem o mesmo. Contam pessoas que não vivem lá há 20 anos, ou coisa parecida, como se estivessem lá. Mas os russos têm esse grande passaporte. É só um cartão de identificação, não é? Não é mais do que isso. Eles não podem viajar para lugar nenhum. Por isso, penso que, como eles não vão a lado nenhum e os estónios estão a partir, provavelmente serão mais perto dos 50% da população.
Eles estão mesmo do outro lado da fronteira com a Rússia, em Narva. Os estónios dizem, aquilo são só colónias soviéticas. Bem, não. Na verdade, Narva foi fundada pelos dinamarqueses. Foi ali que o castelo foi erguido. Mas já existia uma cidade russa ali bem antes disso, desde os anos 900. Portanto, essa população russa tem estado ali há mais de 1000 anos. E os soviéticos desenharam aquelas fronteiras por todo o lado, simplesmente porque lhes apeteceu. Por isso a Estónia tem aqui um problema duplo. Não só de lá saem drones, como o país também é abusivo com basicamente metade da população. Sim, essa reestruturação provavelmente vai acontecer. É lá no Golfo. Acho que os Emirados Árabes Unidos vão ser absorvidos por Omã. O Bahrein vai voltar para o Irã. E aí cabe ao Catar e à Arábia Saudita ver se vão sobreviver. O Kuwait, acho que vai ser retomado pelo Iraque. Sim, a 19ª província. E todos os anos em que os Estados Unidos gastaram dinheiro ou tiraram dinheiro daquela região para ter influência, vão virar história. Não vai continuar sendo atual. Os mosquetarianos que deram ao Trump o avião de $1 bilhão. Sim, sim. Que investimento ruim. Achei que fosse uns 400 milhões, 500 milhões de dólares, por aí. Uma quantia absurda de dinheiro. Pois é, basicamente eles vinham pagando dinheiro de proteção aos Estados Unidos. Sim, vamos pagar esse dinheiro. Vocês nos mantêm fora da guerra. Bom, agora os Estados Unidos lançam uma guerra e os colocam diretamente na mira. E aí, na hora de, entre aspas, defendê-los, os Estados Unidos falham. Porque o Irã atingiu cada base, dizimando a maioria delas e tornando-as inabitáveis para o futuro. Sabe, a única parte ruim, quer dizer, a única parte boa, desculpa, de pagar a proteção da máfia é que agora eles realmente têm que te proteger de qualquer um, porque senão perdem a credibilidade. Ou seja, você está recebendo dinheiro de proteção do bairro, você realmente tem que proteger isso para quem vier depois. Então o que você faz? Mas os Estados Unidos não fizeram isso. Sim, eles fizeram basicamente o equivalente a contratar um segurança que, toda vez que você sai em público, leva uma surra. E você fica, ei, cadê você? Desculpe, European Union estava ocupado. Estávamos distraídos, não vou entrar nesses tipos de desculpas que damos. Sim. Então deixa a European Union te perguntar, porque a European Union mesmo não vejo uma solução. Israel? Que diabos? O Irã ainda está atacando Israel? Não vi nenhum. Não, ainda não. Eles vêm mantendo um cessar-fogo. Então esse cessar-fogo de 2 semanas está sendo mantido. E o Trump falou em estendê-lo por mais uma semana. Bem, ele vai até o dia 21. Então, semana passada, no dia 7, foi quando isso começou. Então agora, estamos no dia 8. Começou no dia 8 e provavelmente vai até a próxima terça-feira, no mínimo. A menos que ocorra algum incidente no Golfo ou no Golfo de Omã relacionado ao bloqueio. Mas os combates entre o Hezbollah e Israel continuam. E, de novo, acho que Israel vai descobrir que militarmente não é capaz de enfrentar o Hezbollah. Mas são capazes de exterminar muita gente. Sim, são nas áreas civis ao norte do rio Litani. Mas, sabe, acho que Israel será forçado a recuar em cerca de 2 semanas. Eles não aguentam, sabe, agora continuam a lançar ataques aéreos. E então o Hezbollah vai intensificar os ataques com foguetes e mísseis. E esse é o ponto. Muitos analistas não perceberam isso. Eles acharam que a derrota de Bashar al-Assad, o fechamento de Damasco, sem mais ponte aérea do Irã para a Síria, significaria que o Hezbollah não poderia ser reabastecido. Gente, vocês não leem história. Existem rotas comerciais terrestres que são antigas. Elas remontam a milhares de anos.
E há tribos ao longo dessas rotas, para elas esse é o modo de vida. Elas se beneficiam do comércio terrestre. Então, assim que a ponte aérea caiu, a ponte terrestre passou a funcionar a todo vapor. E então, como você sabe disso? Uma evidência é que o Hezbollah agora está usando drones com fibra ótica. Eles não desenvolveram isso sozinhos. Isso veio do Irã. Então, como isso chegou lá? Atravessando essas rotas comerciais. Larry, o que você acha da possibilidade de a Turquia suprir eles, jogar para todos os lados? A Turquia está começando a acordar. Ah, Sim, porque, sabe, os israelenses idiotas estão agora ameaçando a Turquia. Sério? eles estão ameaçando. Pô. Você viu isso pelo porta-AVC? Sim, aquele membro da Doma, ou melhor, da legislatura israelense, sabe, ameaçando a Rússia. Então, isso vai acontecer, European Union posso ver, e agora a Turquia também está trabalhando mais de perto com a Rússia em ações contra a Ucrânia no Mar Negro. Exatamente. Podemos ver uma grande reviravolta. Não acho que, quando Erdogan sair, você vá conseguir um substituto. Acho que esse será mais favorável aos palestinos e menos disposto a continuar fazendo negócios com os israelenses. Sim, os ucranianos atacando o consórcio do oleoduto do Cáspio, que, aliás, pertence 50% à Chevron. Isso custou ao Cazaquistão cerca de 9 bilhões de dólares em receita perdida. Bem, o Cazaquistão e a Chevron, e então indo atrás dos turcos em águas turcas. Quero dizer, nesse ponto, chega-se ao ápice da estupidez absurda. Os turcos têm alimentado vocês, armado vocês e agora vocês os atacam. Certo? Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Olha, vou ter que sair daqui a pouco. Tenho um compromisso às 4. A hora passou voando. Passou. Estou ansioso para te ver de volta aqui. Sim, voltaremos. Tivemos uma boa conversa descontraída. Acho que quem assiste e escuta aprende algo e tenho certeza de que teremos mais para falar na próxima semana. E não se preocupe se a fome vier. Temos muita comida, nossas portas estão sempre abertas. European Union, vou me mudar sim. Cara, quando falam em prender o Tucker, aí é que se entra em território seriamente desconhecido. Sim. Realmente é. Sabe, já pensei seriamente que poderíamos chegar a um ponto em que o Trump perdesse totalmente a cabeça e fosse atrás de pessoas como European Union. Com certeza. Quero dizer, se ele vai atrás de alguém como o Tucker, quer dizer ameaçar ir atrás do Tucker? O cara tem, 4 ou 5 milhões de pessoas assistindo ao programa dele cada vez. Exatamente. Isso é usado. Pois é, isso é usado. Beleza, meu irmão, certo. Obrigado. Falamos depois, European Union, sempre falo. Obrigado a todos por estarem conosco. Até a próxima.